Olá, mulher linda! Sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Tudo Bem Não Estar Bem, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 19. Abra mão do que você não pode controlar. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ainda que o vento seja contrário, seus planos não serão abalados. O Senhor continua no controle de todas as coisas, inclusive da vida dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Há momentos na vida em que não há nada que você possa fazer para controlar o que está acontecendo. Nesses períodos, busque seu esconderijo sob o abrigo das asas de Deus. Naquela noite eu tive de abrir mão do que eu não podia controlar e confiar em meu Pai. À medida que olhamos mais e mais a fundo a história de José, vemos várias reviravoltas na estrada que ele não deve ter visto chegar. Mas quando finalmente se reuniu com seus irmãos, enquanto eles se curvavam diante dele implorando misericórdia, José disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos." Gênesis capítulo 50, versos de número 20. Uau, que chave poderosa! Mesmo quando as pessoas intencionam nos prejudicar, Deus ainda está no controle. Não importa qual seja o motivo delas, ou como isso afeta a nossa vida por um tempo. Deus está conosco e Ele tornará isso em bem. Isso é o que Paulo está dizendo às igrejas em Roma, quando lembrava aos irmãos ali que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versos 28. Ele não diz que todas as coisas são boas ou que todas as coisas parecem boas. Ele simplesmente lembrou a eles e a nós que Deus prometera tornar em bem, mesmo as mais dolorosas circunstâncias da vida. Isso nem sempre acontece na nossa agenda. Uma das passagens favoritas de minha mãe era esta clássica: "Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro." Jeremias capítulo 29, versos 11. É tentador retirar um versículo encorajador das Escrituras e colocá-lo em uma camiseta, mas quando o fazemos, perdemos o contexto e, na verdade, perdemos a esperança maior. Se voltarmos somente um versículo do mesmo capítulo, leremos: "Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar." Eu estou para ver esse versículo em uma camiseta. Agora, antes de jogar esse livro na parede, porque eu estraguei seu versículo favorito, pense um pouco nisso. Deus, em sua misericórdia, preparava seu povo para o que estava à frente. Ele gentilmente nos diz: não entre em pânico por você ter sido arrastado para longe. Não pense que está tudo fora de controle. Estou lhe avisando que levará algum tempo para você não fixar seus olhos no que vê, mas no que eu prometi. Jesus fez a mesma coisa. Na última conversa que teve com seus amigos mais íntimos, registrada no Evangelho de João, ele tentou prepará-los para eventos prestes a acontecer. Ele não conseguiria entender na hora, mas poderiam olhar para trás e se lembrar: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Uau! Uma cultura de percepção. Nosso problema é que vemos nossa vida através da janela de uma cultura em vez de pelas sólidas promessas da palavra de Deus. Nós vivemos em uma cultura de percepção. Temos a percepção de que certas pessoas são vencedoras e certas pessoas perdedoras, dependendo de como se dão as circunstâncias da vida delas. Eu consegui um emprego e você não. Eu ganhei, estou no controle. Ele escolheu a mim, não a você. Eu ganhei, estou no controle. Ele conseguiu a promoção, eu não, então eu perdi. Não tenho controle. O filho dele entrou no time de futebol e o meu não, então eu perdi, não tenho controle. Quando vemos nossa fé através dessa janela, nós a corrompemos.
Ou reduzimos Deus a um tio rico oscilante, que dá um dia e tira no outro. Ou reduzimos a alguém que não se importa conosco, que permite que nossa vida seja levada por aí sem plano algum. A verdade é que, ganhando ou perdendo, não estamos no controle. Nunca estivemos. Deus está no controle e Ele é por nós. Quando cremos nisso, somente então conseguimos abrir mão do que não entendemos e confiamos em Deus. Voltemos à história de José. Há muita coisa que poderíamos tirar dela, mas quero que nos concentremos no que lemos sobre o que parece ser os piores momentos da vida dele. Lembra quando ele foi vendido a uma caravana de negociantes ambulantes e camelos? De nosso ponto de vista, a essa altura, ele foi sujeito a duas experiências que pareciam fora de seu controle. Primeiro, ele é lançado pelos irmãos em um poço. Em seguida, é vendido como um escravo. Então, lemos isso. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Gênesis capítulo 39, do versos 1 ao 2. O Senhor estava com José. Precisamos parar bem aqui. Essa é uma verdade profunda e de marejar os olhos. É tentador pensar, se o Senhor estava com José, por que ele acabou machucado e maltratado em um país estrangeiro? Por que Deus não o protegeu? Quando olhamos para a nossa própria vida, pensamos, certamente se Deus estiver comigo, não acontecerão coisas terríveis. Você consegue identificar momentos assim? Quando as coisas saíram erradas, o que passou pela sua cabeça? Você sentiu que Deus estava no controle ou sentiu como se Ele houvesse tirado os olhos de você por um momento e quando voltou a olhar, Ele se surpreendeu com o caos? Até que abracemos o entendimento de que Deus e ninguém mais está no controle, nossa fé continuará instável. Quando começamos pela fé a compreender essa verdade tão profunda, quanto à presença da medula em nossos ossos, ela nos muda. Não precisamos mais ter medo. Edward Mote, autor de diversos hinos, colocou isso muito bem. Minha esperança está construída sobre nada menos que o sangue e a justiça de Jesus. Não me atrevo a confiar na mais doce estrutura, mas apoio-me inteiramente no nome de Jesus. Em Cristo, a rocha sólida, eu permaneço. Todas as demais bases são areia movediça. José não tinha controle algum sobre sua nova situação. Ainda assim, ele foi servir a seu amo e com tudo o que tinha. Eu sou desafiada com isso. Há momentos na vida em que os outros esperam que façamos coisas que não são trabalho nosso. O modo como reagimos nesse momento fala muito sobre nós mesmos. Serviremos ou diremos isso não está certo? Vocês sabem quem eu sou? Nossa posição na vida jamais deve determinar nossa postura em serviço. Quando José começou a se estabelecer na vida no Egito, Potifar, seu dono, reconheceu a mão do Senhor sobre aquele jovem e escravo e o promoveu à cabeça de toda a sua casa. Certo, agora a história faz mais sentido, pensamos. Ele teve um pequeno solavanco na estrada. Foi muito devastador na época, mas agora o ministério de José está de volta aos trilhos. Deus abençoou sua obediência e seus irmãos se curvando já já. Obrigada, Jesus. Bem, não abre o champanhe ainda, tem muita coisa. José era atraente, de boa aparência e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Gênesis capítulo 39, parte B do versículo 6 e versículo 7. José não cedeu ao desespero, mas será que ele vai tropeçar na tentação sexual? Quantas pessoas em posições de influência caíram nesse embaraço? O sexo é uma força poderosa, é um belo presente dado por Deus quando expressado dentro do compromisso do casamento, mas quando somos tentados a sair desse limite, isso gera dor e mágoa. Isso não é uma tentação apenas para os que estão em posição de autoridade, é claro. Podemos ler sobre essas pessoas nas notícias, mas a verdade é que é uma tentação que afeta a todos nós. Eu andei ao lado de um casal de amigos que tiveram casos amorosos e foi devastador para todos os envolvidos. Meus amigos jamais imaginaram ser capazes de algo desse tipo.
A verdade é que todos nós somos capazes de qualquer coisa. Quando permitimos que a tentação fale mais alto que a inspiração do Espírito Santo, o impensável pode se tornar realidade. Aquilo que no momento pareceu sedutor aos meus amigos foi quando acabou cheio de arrependimento. Nós vivemos em um tempo e uma cultura que removem os padrões de Deus e estigmatizaram o impecável Nós vivemos em um tempo e uma cultura que removeram os padrões de Deus e estigmatizaram o impensável como aceitável. Não apenas aceitável, mas normal. E por isso que temos de afundar nosso coração na palavra de Deus, que é como escreveu Davi: lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Uau, quanta chave poderosa! Quanta chave poderosa nós encontramos na vida de José. E a frase que, assim, de muito, né, dessa parte que nós lemos aqui, o que tocou muito no meu coração é que Deus estava no controle da vida dele. Deus não tinha perdido o controle. Ainda que parecesse que as circunstâncias estavam já tão adversas, Deus tornou tudo aquilo que parecia mal em bem. Está escrito lá em Gênesis, no capítulo 50, versos 20. José fala aos seus irmãos: vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus tinha um propósito, mas independente do propósito, que nós não precisamos nos prender agora, o importante é que Deus transforma todas as circunstâncias para a glória dele. Tudo está no controle dele. Os planos do Senhor não vão ser abalados e nem frustrados a respeito da tua vida. Todas as coisas que Ele prometeu ou que Ele designou em relação à tua vida vão acontecer, mesmo que o tempo não esteja no controle das tuas mãos. Pode-se passar 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu não sei, pode-se passar apenas semanas, apenas dias, pode-se passar uma vida inteira. Mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Um grande beijo, Deus abençoe e até a nossa próxima leitura.